Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz vai poupar jogadores contra o Atlético Mineiro e recebe respaldo da diretoria do Flamengo. Flamengo anuncia a contratação de novo jogador. Ezequiel Barco deu o seu ok e contratação pelo Flamengo pode acontecer com uma condição. CSK prepara a proposta por Matheus Gonçalves e Flamengo é avisado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo anunciou na noite dessa terça-feira a contratação de mais um reforço. Agora foi Samuel Lino. O atacante brasileiro de 25 anos, ex-Atlético de Madrid da Espanha, é o terceiro reforço rubro-negro nessa janela. Ele desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã, passou por exames médicos e assinou seu contrato até 2029. Além de oferecer um salário atrativo para o jogador, deixar a Europa e retornar com a família para o Brasil, o Flamengo também comprou os seus direitos econômicos que pertenciam ao Atlético de Madrid. O clube avaliou o tamanho do investimento e fez a contratação mais cara da sua história. Serão cerca de 22 milhões de euros, 143 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus por metas. No meio do ano passado, Samuel Lino foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid no final da temporada 23-24. Mas o clube tinha o desejo de negociá-lo nessa janela e esperava uma transferência entre 20 a 25 milhões de euros, 162 milhões de reais mais ou menos. A intenção da diretoria espanhola era abrir uma vaga destinada a jogadores estrangeiros no seu elenco. A preferência do Samuel Lino era permanecer na Europa, mas ele enxerga o Flamengo como uma possibilidade de ficar mais perto do radar da seleção brasileira. O atacante teve uma rápida passagem na base rubro-negra e chegou a ser campeão da Copinha em 2018. Samuel Lino vai ser apresentado à torcida na quinta-feira, no Maracanã, antes da partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, você gostou da contratação do Samuel Lino? Coloca aí! O Emerson Royal foi apresentado nessa terça-feira pelo Flamengo. O lateral direito, que estava no Milan da Itália, elogiou a estrutura rubro-negra e disse que está ansioso para estar dentro de campo o mais rápido possível, mas disse também que ainda precisa de um tempo de adaptação física antes de voltar aos gramados. O meu calendário era um pouco diferente. Eu venho de uma pré-temporada, eu preciso de um tempo para adaptações. Eu não quero me precipitar e entrar logo. Eu preciso me preparar bem fisicamente para fazer um bom trabalho. Agora iniciou a pré-temporada, eu estava de férias. Tenho que pensar bem sobre esse tema, mas é um tempo muito curto que eu vou precisar. A ansiedade está a 1000. Ele comentou também que teve uma lesão no meio do ano passado que o tirou dos gramados por 3 meses e meio, mas está completamente recuperado. O lateral afirmou que depende muito da parte física pelas suas características, mas disse que tem uma genética muito boa para se adaptar rapidamente. Seja muito bem-vindo, Emerson Royal. Se você jogar tão bem quanto você é simpático, nós estamos muito bem. Seja muito bem-vindo, meu garoto. Depois da vitória importante contra o Atlético Mineiro, o elenco do Flamengo não recebeu folga na segunda-feira. E ontem intensificou a sua preparação para as oitavas de final da Copa do Brasil. É importante ressaltar que na atividade de segunda-feira, os jogadores que foram titulares no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo fizeram apenas trabalho regenerativo na academia do CT do Ninho do Urubu. Os demais jogadores foram a campo normalmente e hoje está previsto mais um treinamento antes da partida de quinta-feira contra o Galo. Vale lembrar que o Flamengo já tem 2 desfalques confirmados, Pedro e Wallace, por cartões amarelos, mas tem as possíveis voltas do lateral esquerdo Alexandro, que treinou bem normalmente com o grupo, e do outro lateral esquerdo Ayrton Lucas, que retirou os pontos da canela e também treinou muito bem com o grupo.
O aproveitamento dos dois vai depender da decisão do técnico Felipe Luiz. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Felipe Luiz vai poupar jogadores na Copa do Brasil e recebeu total apoio da diretoria do clube para fazer isso. A decisão de preservar alguns titulares contra o Atlético Mineiro já está tomada e tem como foco a sequência pesada dessa temporada. A ordem de prioridades do clube está bem clara. O Brasileirão aparece no topo, seguido pela Libertadores e pela Copa do Brasil. A estratégia é minimizar o desgaste físico num calendário cada vez mais exigente. Mesmo sendo um clássico nacional, o jogo contra o Galo não vai ser tratado como uma final. Felipe Luiz deve utilizar jogadores reservas e jovens da base, mantendo os principais nomes para compromissos decisivos das próximas semanas. Internamente, a comissão técnica entende que rodar o elenco é necessário para manter a competitividade em alto nível nas três frentes e o elenco foi preparado para suportar essas alternâncias sem perda de rendimento. Atletas como Arrascaeta, Gonzalo Plata e Léo Ortiz podem ser poupados. Já nomes como Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Danilo têm grandes chances reais de iniciar jogando contra o Atlético Mineiro. A diretoria vê com bons olhos a gestão de grupo do Felipe Luiz e o seu trabalho é considerado muito promissor, principalmente pela sua leitura tática e capacidade de adaptação às necessidades de cada partida. Mesmo com um possível time misto, a expectativa do Flamengo é de uma atuação altamente competitiva. O Flamengo segue firme em todas as competições e a estratégia de rodízio busca justamente manter o time inteiro nas fases mais decisivas. Aí eu te pergunto, você concorda em poupar jogadores na Copa do Brasil que paga mais de 100 milhões de reais ao campeão? Coloca aí! O CSKA Moscou está disposto a entrar na briga pela contratação do Matheus Gonçalves. A informação foi divulgada pelo portal Bola VIP Brasil, que revelou também que os representantes do jogador já notificaram a diretoria rubro-negra sobre a intenção do clube russo de formalizar uma proposta nos próximos dias. A oferta inicial ainda não foi apresentada, mas a expectativa é que chegue ao Ninho do Urubu já nos próximos dias. O Flamengo avalia com cautela qualquer tipo de movimentação, principalmente depois de quase ter negociado o jogador recentemente com o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. No caso do Clube Mineiro, a negociação não avançou, mas serviu como parâmetro para possíveis futuras ofertas. A direção rubro-negra aguarda com interesse os primeiros números que vão ser colocados na mesa pelo CSKA. A tendência é que os valores superem os da proposta feita pelo Cruzeiro de Minas Gerais. Matheus Gonçalves é visto internamente como uma joia com potencial de venda para o futebol europeu. Mas a diretoria do Flamengo entende que não pode negociar por valores abaixo do mercado. A venda de jovens jogadores tem sido parte importantíssima no planejamento financeiro do Flamengo. Com apenas 19 anos, o Matheus Gonçalves já soma boas atuações com a camisa do Flamengo e teve passagem importante também pelo Red Bull Bragantino recentemente. O meia tem contrato com o clube até 2026 e a sua multa rescisória é altíssima para o exterior. Apesar disso, o interesse do CSKA pode ser visto com bons olhos pela diretoria do clube, especialmente se houver cláusulas de mais-valia ou metas futuras envolvidas nessa transação. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, não esquece então, manda a brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo, aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado de coração. Recentemente surgiu uma especulação de que o futuro do Nico de la Cruz poderia ser longe do Flamengo porque o River Plate do Marcelo Gallardo estaria interessadíssimo em repatriar o uruguaio.
Com isso, nos bastidores, surgiu uma atualização preocupante na Gávea. De acordo com informações apuradas pelo portal Coluna do Fla, o meio-campista uruguaio De La Cruz está muito motivado a sair do Flamengo e quer voltar para o River Plate. Isso é a pressão da mulher dele. O meia está convencido de que não está conseguindo entregar o seu melhor futebol, está convivendo com muitos problemas físicos e essa polêmica também teria pesado na sua decisão de sair. É importante ressaltar que o Flamengo já definiu que só vai liberar o De La Cruz mediante uma alta e interessante compensação financeira. Do contrário, ele vai continuar aqui no Flamengo cumprindo o seu contrato, porque o Mengão pagou por ele à vista 102 milhões de reais no ano passado. O Nico tem 28 anos, é um meia central destro que está no Flamengo desde janeiro de 2024. Tem contrato com o Flamengo até 30 de junho de 2028. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Atualmente, ele ganha R$1,5 milhão por mês de salários. Com as chegadas do Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal, o Flamengo fez contratações pontuais e está perto de oficializar mais uma, a do Jorge Carrascal, após uma longa novela com o Dínamo de Moscou, mas o Mengão não quer parar por aí e continua de olho bem aberto nas opções de mercado. A atual janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro e o José Botto ainda tem muito tempo para fazer novas contratações e também definir algumas saídas. O nome do meia ofensivo Ezequiel Barco começou a ser ventilado no Flamengo, mas a princípio não houve um acordo. O José Botto não teve uma negociação concretizada com o Spartak Moscou e, assim, o jogador foi deixado um pouco de lado das negociações. Segundo divulgado pelo jornalista Fabrício Lopes, caso o Nico De La Cruz realmente deixe o Flamengo, o Ezequiel Barco vai entrar novamente na mira do clube, porque seria um substituto do uruguaio que vive um momento muito delicado fora das quatro linhas. Atualmente, não há negociações entre o Flamengo e o Spartak Moscou pelo Ezequiel Barco, mas a equipe carioca continua de olho nele, só dependendo da situação do Nicolás De La Cruz ser resolvida. Vale lembrar que o Ezequiel Barco é um argentino que mede 1,66 de altura, é um meia ofensivo destro, que também pode jogar de ponta esquerda ou até mesmo de meia esquerda. Está no Spartak de Moscou desde julho de 2024 e tem contrato por lá até junho de 2026. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 14 milhões de euros. Internamente, no atual cenário, o Flamengo não recebeu nenhuma oferta oficial pelo Nico De La Cruz, porque o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, estaria interessado em repatriar o jogador, mas ainda não há nenhuma negociação em andamento. O Jorge Carrascal, de 27 anos, chega ao Flamengo hoje para disputar posição com o nosso querido Arrascaeta, disputar e revezar posição. O Flamengo investiu 12 milhões de euros, 77,5 milhões de reais na contratação do colombiano, que tem 64 jogos pelo time russo, fez 9 gols e deu 12 assistências. Seja muito bem-vindo, Jorge Carrascal, o Neymar colombiano. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!